Paz e graça para você ligado nessa emissora. Começamos agora o seu programa de reflexão, entrevistas e debates de todas as noites. Hoje nós teremos um debate a respeito de um assunto que caiu de moda entre os crentes: jejum. No passado tinha até o Dia Nacional de Jejum e Oração, me lembro muito bem. Toda a igreja se reunia no dia 15 de novembro e fazíamos o dia todo de jejum, quebrávamos o jejum juntos à noite com uma deliciosa sopa, né? Que era a melhor maneira de você se alimentar depois de um dia todo sem comer. E o dia todo passado na presença de Deus, com oração, com meditação, com muita contrição. Assim eram os jejuns sistemáticos nas igrejas históricas. Os pentecostais têm o hábito de fazer jejum muitas vezes, né? Pelo menos uma vez por semana, no mínimo. Não sei como é que está agora, mas o que a gente vai discutir hoje é qual a verdadeira eficácia e qual é o verdadeiro objetivo do jejum. Sabemos que os judeus jejuavam até sistematicamente. Jesus, pelo jeito, não dava lá muita importância para isso porque cheirava a farisaísmo. Será que corremos o mesmo risco hoje? E essa história de fazer jejum parcial? A pessoa abre mão do café da manhã, trabalha normalmente, atua em todas as atividades normalmente, sem tomar o café, e chama isso de jejum. Tá certo, né? Conheço gente malandra que janta e faz jejum até o café da manhã. E diz que isso é jejum. Ou então abre mão de chocolate por algum tempo, ou de um refrigerante por algum tempo, ou de assistir novela durante 3 meses, ou abre mão da internet, e diz que esse é o tal jejum de Daniel. Tudo isso a gente vai conversar. É bíblico? Tem fundamentação escriturística ou é modismo? E para que serve o jejum? Quando é que devemos fazê-lo, se é que devemos? Por que os discípulos de Jesus não jejuavam? Mas os de João Batista, sim. Quem é que estava certo? Quem é que estava errado? E aí, vamos conversar a respeito? Está no ar? Ou vejam só. Olá, com grande alegria começamos o programa Vejam Só de hoje, um oferecimento da Academia Teológica da Graça de Deus Agrade. O programa de hoje vai ser especialmente útil para entendermos uma das coisas que, pelo menos para mim, nunca ficou muito clara em relação aos ensinos do Novo Testamento. Devemos ou não fazer jejum e como fazê-lo e com qual motivação? Abro o programa confessando que eu tenho severas dificuldades em jejuar. Muito severas, né? E eu vou levar uma surra da minha querida e amada pastora Vera Salles, que é a nossa convidada, que com certeza não tem dificuldade nenhuma em jejuar. Ela é ministra da Igreja Pentecostal Esperança de Deus. Paz e graça, pastora, tudo bem? Pai Senhor, pastor, tudo bem? Deus abençoe, né? Mais uma programação, né? Que Deus venha tomar a direção. E é um tema que me chamou a atenção, porque eu gosto de jejuar. E creio que através do jejum, Deus ele opera em nome de Jesus, amém? Pastora, onde fica a Igreja Pentecostal Esperança de Deus? Fica ali na rua Irmãos Índios, número 9, Jardim São Bento, ali próximo à estrada de Itapicirica da Serra, né? Onde temos os nossos cultos ali na segunda, quarta, sextas e domingo, em nome de Jesus. Jardim São Bento é São Paulo? É São Paulo, ali próximo à estrada de Itapicirica, sentido Santo Amaro, né? Ali sentido Zona Sul de São Paulo. Zona Sul de São Paulo. Bom. E quando é que vai ter a próxima vigília? Dia 9. Nossa, essa última agora, ó, quem não foi, perdeu. Estivemos ali na grande vigília do avivamento. A próxima será dia 9. Espero vocês lá. Estou esperando você lá aí. Um dia eu vou, pode ter certeza. Obrigado pela presença da irmã. Amém. Voltando ao programa Vejam Só, né, também o nosso irmão querido Fernando César, da Igreja Metodista, lá na Vila Nova Cachoeirinha, Eita. que é a zona norte de São Paulo. Paz e graça, reverendo Fernando. Tudo bem, senhor? Obrigado por me convidar mais uma vez. Que bom. Estou feliz de estar aqui. É uma alegria tê-lo. Obrigado. Reverendo, a igreja que o irmão pastoreia fica onde?
Zona Norte de São Paulo, como você disse, Vila Nova Cachoeirinha, que fica lá na proximidades do terminal de ônibus Cachoeirinha. Eu acho que a primeira vez que o irmão veio, eu já comentei, o senhor é muito parecido com o Maurício de Souza, né? Eu queria ter o talento do Maurício de Souza. Aí já é demais. Mas aí é um só, né? Depois ele é único. Não, basta ser parecido, né? Tá muito bom, seja muito bem-vindo. Obrigado pela presença do irmão. Obrigado. Vamos ver a matéria que apresenta o assunto, produzida por alguém que eu duvido que faça jejum. Ele, como eu, deve ter muita dificuldade. Vejam só. Em nossos dias, a prática do jejum é algo bem difundido e muito praticado dentro das igrejas evangélicas. Em muitos casos, são convocados jejuns para toda a comunidade, para que vitórias sejam alcançadas, projetos sejam bem-sucedidos, para que a vitória sobre o demônio aconteça, por questões de saúde e por tantos outros motivos. Modelos bíblicos são usados, como, por exemplo, e provavelmente o mais famoso, o jejum de Daniel, que ainda hoje é imitado por muitos cristãos, comendo, assim como o profeta bíblico, apenas água e legumes. Mas será que temos feito o jejum de maneira correta? A Bíblia mostra e ensina um modelo ou uma forma, ou ainda uma regra para o jejum? Hoje, no debate do Vejam Só, queremos saber: qual é a verdadeira eficácia do jejum? Para darmos o nosso primeiro passo, vamos ler um trecho da Palavra de Deus. Vamos ver uma palavra de Jesus falando sobre o jejum. Essa passagem está registrada no Evangelho segundo Mateus, capítulo 9, versículo 15. Respondeu-lhes Jesus: podem acaso estar tristes os convidados para o casamento, enquanto o noivo está com eles? Dias virão, contudo, em que lhes será tirado o noivo, e nesses dias hão de jejuar. Jesus, nessa passagem, dá uma resposta aos discípulos de João sobre o jejum. Num olhar rápido, parece que Jesus diz que os seus seguidores não deveriam jejuar. Porém, fica muito claro que ao estarem longe da presença do Mestre, como é o nosso caso, nesses dias vamos sim jejuar. Com isso, fica evidente que a resposta de Jesus é que seus discípulos devem jejuar. Então, agora entra uma outra questão. Como deve ser feito? Qual é o seu objetivo? Qual é o padrão que deve ser usado? Uma vez que, atualmente, existem tantas maneiras e objetivos que ficamos confusos e muitas vezes até perdidos. Temos alguns posicionamentos marcantes sobre o objetivo do jejum. Primeiro, aquele provavelmente mais praticado atualmente em nosso meio evangélico, diz que o jejum é feito para se aproximar de Deus, com o objetivo de alcançar alguma coisa. Por exemplo, uma libertação, a conversão de alguma pessoa, um emprego novo, a casa própria, entre tantos outros motivos. Temos também aquele grupo que defende que o jejum não pode nunca ter qualquer objetivo material. Muito pelo contrário, a ideia de jejuar é buscar total proximidade com Deus, para mostrar a nossa dependência do Pai. Nossa força está em Deus e não no alimento físico. Para esse grupo, essa é a função do jejum. Podemos finalizar com aqueles que dizem que o jejum tem como objetivo mostrar e expressar o nosso desejo pela pessoa de Cristo, pelo seu retorno, para que o reino que foi inaugurado seja completo. Aliás, para esse grupo, é exatamente isso que Jesus disse aos discípulos de João Batista, lá no texto que lemos. Muito bom, assim conseguimos mostrar algumas opiniões sobre o jejum. Agora, queremos ouvir os nossos debatedores de hoje. Qual é a verdadeira eficácia do jejum? Fique ligado, nosso debate de hoje já está no ar. Para falarmos sobre o tema do jejum, nós trouxemos, dependendo da natureza do tema, a gente procura pautar os convidados com tradições eclesiásticas diferentes. Então, a gente trouxe uma pastora bem pentecostal, né? Daquelas das antigas,
uma irmã que eu aprendi a amar e admirar profundamente, a pastora Vera Salles, e um pastor de uma igreja histórica, né? Que já tem uma tradição assim mais calma, mais centrada na pregação, na proclamação da palavra e não nos outros eventos do culto, que é o reverendo Fernando César. Obviamente que eles vão ter muitos pontos de contato num assunto como esse. Imagina assim, vamos discutir oração, a importância da oração na fé. Tem como discutir divergindo? Acho que não, né? Então haverá muitos pontos de contato, mas haverá diferenças também, agudas. Você ouça os dois lados, ore a respeito, se quiser faz um jejum também, e as dúvidas você tira com o seu pastor ou com a sua pastora, tá bom? Pastora Vera Salles, muito obrigado por ter vindo. A irmã é ministra da Igreja Pentecostal Esperança de Deus. Qual que é a verdadeira eficácia do jejum? O jejum, eu aprendi quando eu vim para o Evangelho como meu pastor, né? A jejuar, a orar. E através do jejum, nós passamos uma batalha espiritual muito grande. E eu sempre falo de mim. Se eu não jejuar, se eu não orar, eu não aguento ficar de pé. Porque as retaliações são muito grandes. E eu tenho comigo, assim, todas as segundas-feiras. É o dia que eu tiro para jejuar pela minha igreja. Uhum. Então, pela minha igreja, pelos meus membros, é o dia que eu tiro para jejuar. Mas não fico só no jejum da segunda-feira. Há vários jejuns, né, que a gente faz em favor da igreja, em favor da saúde, em favor da vida espiritual, né? E eu aprendi isso, igreja, a orar, a jejuar, e é isso que eu passo para a minha igreja. Para você ter uma ideia, na quarta-feira, estamos ali com um culto só de oração. Vamos orar, vamos jejuar, porque Deus ele tem resposta para aquele que ora, para aquele que jejua. E quando a menina me passou esse tema, eu falei, Jesus, é comigo. É comigo esse tema, porque eu gosto de jejuar. Eu estou com um propósito muito forte aí, que Deus colocou no meu coração, de estar subindo a um monte e ficar 3 dias lá, a pão e água. Presta atenção, é a pão e água. Nós vamos estar ali 3 dias orando, intercedendo pelo povo. E não é esse negócio, meu pastor, de fazer um retiro de oração e jejum, no quarto, não. Nós vamos ficar lá dentro do monte mesmo, na mata, e nós vamos estar ali por 3 dias. Comemos pão de manhã, à tarde e à noite. Só isso, o pão e a água. E esse é um propósito, um jejum muito forte que Deus tem colocado no meu coração, que eu sempre faço esse jejum. A senhora já fez isso? Já, várias vezes. Já fiquei várias vezes no monte. Sozinha? Não, levo mais alguém, né? No monte, e todos aqueles que vão... E tem gente que aceita aí? Aceita, fazem o propósito a pão e água. E o que é que eu faço? 3 dias a pão e água. Então, alguém leva água fresca para nós e pão para nós lá no monte. Mas ficamos ali 3 dias. Mas pode pôr uma manteiguinha? Nada, é só o pão e a água. Tá tem que pôr manteiguinha? Ah, não, tem que ser o pão. Comeu, meu filho ali faz o propósito. E é ligada no céu, em comunhão com Deus. Vamos lá, mas eu? Não mesmo. Ai. Bom, eu não sei, né? Vai que Deus faz a obra. Oxe, faz. Reverendo Fernando César, da Igreja Metodista do Brasil, muito obrigado por ter vindo. O irmão pastoreia lá na Vila Cachoeirinha. É um bairro não de classe média, né? Um bairro que tende a ser mais pobre, onde as pessoas têm muitas vezes a prática de jejuar para alcançar bênçãos e tudo. Como é que o irmão vê essa questão da eficácia do jejum? Bom, você disse na sua fala agora, as pessoas têm a tendência de jejuar para alcançar a bênção. Essa não é o nosso entendimento nas igrejas mais tradicionais, né? A gente não entende assim. A gente entende que o jejum tem o seu valor e o valor do jejum é, então, me desligar de tudo que pode me
me chamar a minha atenção, porque aí quando eu me desligo de tudo, eu me ligo em Deus. E essa é a eficácia do jejum, quer dizer, eu então chego mais perto de Deus porque não tem mais nada que me atrapalhe. A gente não incentiva o jejum pensando nessa disposição de ganhar, de ser premiado, de receber, de mover a mão de Deus. Né? Para nós é um pouco diferente. A gente gosta muito daquele versículo. É claro que aqui não vamos ficar brigando por causa de versículo, né? Senão eu cito um, você cita outro, e aí, bom. Mas eu gosto tanto daquele versículo lá do Salmo 103, verso 10, que diz assim, que Deus não nos trata conforme o nosso merecimento. E eu, quando leio esse versículo, eu digo assim, ufa, ainda bem que Deus não nos trata conforme o nosso merecimento. Se Deus me tratasse conforme o que eu mereço, eu diria, Heber, pastor, eu não estaria aqui agora sentado falando com você, imagina. Deus não me trata, Deus me trata conforme a sua graça, o seu amor, a sua bondade, o seu perdão. Deus não me trata. Então essa lógica de fazer o jejum e depois ir lá e falar, Senhor Deus, pronto, fiz o jejum, agora me dá o que eu mereço. Eu não vou chegar diante de Deus e falar, me dá o que eu mereço, senão eu fico com medo de fazer isso. Eu não faço jejum para... Agora eu mereço um prêmio, uma bênção, Não, a gente entende o jejum de uma outra forma, né? Vamos ver já como é que a gente pode analisar tudo isso. Antes, eu quero ouvir você. Você vai falar por meio da nossa enquete lá no vejamsó.com.br. Vamos lá? O exercício do jejum vale para os dias atuais? Primeira resposta, sim, pois é bíblico. Está na Bíblia para sempre. Segunda resposta, sim, mas somente se houver abstenção total. Esse negócio de fazer jejum de café, isso chama dieta, não chama jejum, né? Jejum de chocolate, isso é dieta. Jejum é não comer nada, né? Terceira resposta, não. Ele não é mais necessário, isso já passou no tempo do uso do jejum, já era. E a última resposta, não sei ou nenhuma das anteriores. Votou na enquete, você se qualifica para o sorteio desse livro aqui, ó. Um Cristão Antes de Cristo, do pastor Felipe Guimarães, que é um dos convidados do programa Vejam Só, de vez em quando ele está conosco, que escreveu um livro de meditações a respeito de Abraão. E eu gostei demais do título e do conteúdo do livro, né? Um Cristão Antes de Cristo. Abraão viveu muito antes de Cristo, um crente, não é um cristão, desculpa, deixa eu mostrar de novo. É um crente antes de Cristo, né? A gente fala que crente é seguidor de Jesus e Abraão viveu muito antes de Cristo. Então, é bem legal o livro dele a respeito da vida de Abraão. Esse é o sorteio que a gente vai fazer hoje, o brinde da Academia Teológica da Graça de Deus. Então pega o telefone da grade e liga lá amanhã. Agora não tem ninguém. Amanhã você liga lá, fala assim, poxa, eu vejo o Heber falar da grade na televisão. Onde tem uma grade perto de mim? Qualquer lugar do Brasil, você liga para perguntar, tem a grade perto de você, né? Talvez não seja encostado, mas perto tem. Vamos lá. O telefone é 0 operadora 11 3115 0819. 0 operadora 11 3115 0819. Você liga lá na grade e se informa a respeito de como a grade pode ajudar você, onde quer que você esteja, a servir melhor a Deus. Tem um monte de cursos na grade. Tem curso até de canto, para aprender a cantar, né? Ou então de administração eclesiástica, ou curso de capelania, tem curso de evangelização, tem curso teológico, tem o curso de análise bíblica, que eu acabei de começar aqui na sede, estamos estudando o Novo Testamento. Você ainda pode se matricular, tá? É toda terça-feira à tarde.
Bom, você se informa direitinho lá, tá bom? Dona Angélica, quanto tempo eu tenho nesse bloco? Vamos para o intervalo, voltamos já. Agora é a hora em que eu vou conhecer você, né? Afinal de contas, hoje, nesse momento, nós vamos ter o quadro Vejam Só, quem assiste é o Vejam Só. Se você não fez a sua foto, faça. Nós vamos ter um sorteio. Vai ser em outubro o sorteio, Angélica? Nós vamos ter um sorteio agora em outubro, né? E a foto sorteada vai ganhar, entre outras coisas, ingressos para o parque Magic City. Tá aí, ó. As imagens do parque. Fica na Grande São Paulo, lá no município de Suzano. E é um lugar para você ir com a sua família e se divertir, né? Nas piscinas, cachoeiras, toboáguas e tudo mais que tem lá no parque. Nós vamos sortear ingressos para esse parque agora em outubro. Então não demora para mandar a sua fotografia. O que você tem que fazer? Faz a foto com todo mundo que assiste ao Vejam Só, juntamente com você, né? Aí você posta essa foto no facebook.com/programa Vejam Só. facebook.com/programa Vejam Só. Informa o nome de quem aparece na foto, o nome de quem fez a foto, se a pessoa não estiver nela, e também a cidade e o estado onde você mora, tá bom? Vai passar um tempo gostoso com a família lá no Magic City. Cadê a lista das fotos de hoje? Vamos ver aqui. Tá, a primeira foto de hoje vem lá de Sergipe, em Aracaju. Ô, minha linda Aracaju! Já estive lá, sou membro da UMES, União de Ministros Evangélicos, lá. Pastor Valdemar, uma continência para o senhor. Olha só, vejam só. E quem está na foto é a Andresa Regina e o André Luiz, que são de Aracaju, em Sergipe. Passei um tempo muito gostoso lá em maio. Foi muito bom. De lá a gente vem aqui para a capital de São Paulo, na Vila Sampaio. Nós temos o Davi Nascimento. Quem bateu a foto foi a Maria Eduarda. Valeu, Davi. Deus te abençoe. Muito obrigado pela sua audiência. E fica o convite para você e a Maria Eduarda virem assistir a gravação, já que vocês moram em São Paulo. Só combinar os detalhes pelo facebook.com, você vai conhecer as nababescas instalações do estúdio da nossa emissora. Agora a gente vai lá para Barbalha, no Ceará. Nós temos lá o Dorismar Alves Santos. E quem bateu a foto pro Dorismar foi a esposa, a irmã Edna. Eles são de Barbalha, lá no Ceará. Boa sorte aí no dia do sorteio, tá bom? Deus abençoe vocês. Conheço a capital do Ceará e Canoa Quebrada, só. Barbalha não conheço, não. Agora a gente vai para Lagarto, em Sergipe. Preguei na primeira Batista de Lagarto, um lugar muito legal, pastor muito bacana de lá. E quem mandou a foto foi o Edinaldo Serafim de Jesus. Quem bateu a foto foi a irmã Helena, esposa dele. O Edinaldo e a Helena, um ósculo santo para vocês. Avisa o povo de Lagarto que eu estou com saudade, né? Comemos uma pizza muito gostosa lá no domingo. E a última foto de hoje vem de Garça, aqui no interior de São Paulo, a Heloísa Camargo. Valeu, Heloísa. Deus abençoe você, sua cidade é muito bonita. Eu viajava sempre para Marília para namorar, quando eu era mocinho, e passava por Garça. Pena que o namoro não deu certo. Devia ter casado com a moça lá, mas não deu. Bom, o tema de hoje é jejum. Pastora Vera, a senhora diz que faz jejuns sistemáticos. Como é que é o jejum da irmã? É total ou é só de alguma coisa? Como é que é? Na segunda-feira, eu faço jejum até meio-dia. Depois do meio-dia, aí eu me alimento. A senhora entrega jejum ou não? Entrego jejum, né? E a jejum, que eu tiro tudo. Fica o dia todo? Água, nada. Nada. O dia inteiro. Sem comer, sem beber. Né? Isso é o jejum total, que a gente tira tudo. E a senhora fica onde, nesses dias? Onde eu fico? No dia que a senhora não come nada, nem bebe nada, a senhora fica fazendo o quê? Não, vou fazer minhas coisas normal.
faço minhas coisas normal, ou fico em casa, dependendo do dia. Eu tiro o dia para jejuar, se Deus falar, hoje você vai tirar o dia para fazer o jejum total, eu vou fazer o jejum total. E não passa fome? Não. Eu já acostumei já, né? Há muitos anos que a gente está aí na obra de Deus e eu aprendi muito isso. Então, eu sempre falo para os meninos, né, que eu já não como mesmo, não sinto vontade de comer. E eu acho que é devido a isso mesmo, há muitos anos que eu faço jejum. Então, para mim, eu não tenho dificuldade de fazer jejum. Já cheguei a fazer o jejum de Esther, 3 dias. E eu vou te falar uma coisa. A nossa vida espiritual faz assim, ó. Eu busco muito pelo espiritual, através do jejum. Que eu sempre ensino para a igreja. Se a tua vida espiritual não vai bem, nada vai bem. Então, busque, ore, jejue. Tem pessoas que a gente fala assim, gente, vamos levantar um propósito de jejum? Eu não exijo as pessoas fazer igual eu faço. Porque eu já estou acostumada, já tenho o meu particular com Deus ali. Tem pessoas que ela consegue orar, fazer um jejum de 1 hora. Ela vai fazer o jejum de 1 hora. É verdade. Tem pessoas que falam assim, pastora, eu não consigo jejuar. Então, você vai jejuar o tempo que você consegue. Porque não adianta você jejuar 12 horas, porque Vera Salles está falando, não. E depois, se você vai voltar do jejum, você vai passar mal. Não. Está errado. Então, a gente tem que instruir as nossas ovelhas, né? Ensinar nossas ovelhas de que maneira elas têm. Eu tenho uma estrutura que eu já estou acostumada a fazer jejum. Então, para mim, eu não tenho dificuldade de fazer jejum algum. A senhora não sente fome nem fraqueza? Não sinto nada, não sinto. Fico... Lembra que eu vim aqui, que eu falei que eu estava 7 semanas de jejum? Na campanha que eu estava fazendo, a campanha Queda das Muralhas? Toda semana, 3 dias. Segunda, terça e quarta. Mas não é jejum total? Jejum total, sem comer. Entendeu? Porque é um jejum a qual eu... É o jejum de Esther que a senhora fala, né? Eu falo, jejum de Esther você faz, irmãos, e Deus, Ele te responde. Na tua vida espiritual, respeita a opinião do bispo, mas eu tenho meu particular com Deus. Sabe, quando Deus coloca no meu coração assim, Vera Salles, faça isso, eu vou fazer. Eu estou agoniada aqui porque eu preciso subir para o monte. Eu preciso ficar 3 dias lá em cima. E se chover, irmão? Não, não importa. Não importa, eu vou ficar lá, eu não vou sair. A pão e água? Fico a pão e água. A última vez que eu fui, quando eu subi no monte, começou a chover. Aí meu filho falou assim, mãe, vamos embora, não fica não. Eu falei, eu vou porque o meu propósito é com Deus. Porque eu já vinha querendo fazer o jejum e o inimigo, ele sabe, né? Então você tem que ser perseverante. Eu falo que você tem que ser perseverante, você não pode desistir daquilo que Deus colocou no teu coração. E ali, quando nós subimos, começou a chover. Eu falei, pode armar a barraquinha aí, porque eu vou ficar. E fiquei. Comecei com 7 pessoas. Quem aguentou ficar? Eu fiquei. Ficamos com 2 pessoas. Terminamos o propósito em 3 dias com 2 pessoas. E foi entregue ali o propósito. Então, meu pastor, eu creio muito assim, você que está em casa, faça o propósito de jejum que Deus ele vai te responder. Mas eu gosto muito de fazer o jejum em favor da minha vida espiritual. Em favor da minha vida espiritual, porque eu preciso estar bem para cuidar daquilo que Deus colocou nas minhas mãos. E se eu não jejuar, eu não consigo, meu pastor, ter força para ficar de pé, para aguentar as retaliações, porque são muitas coisas. Nós que trabalhamos assim nessa obra, por exemplo, visita nos lares. Essa semana não foi? Entramos num lar que o negócio estava muito pesado lá. E você tem que estar pronto. Você tem que estar pronto. Se você não jejuar, você não aguenta a retaliação. Você não aguenta. E fizemos ali 3 dias de propósito, ali naquele lar, né? Para abençoar aquele lar, para abençoar aquela família. Então, você tem que ir para o campo, fazer a obra de Deus, você tem que estar em jejum. Você tem que jejuar, você tem que orar. Então, é isso que eu aprendi. Como é que o irmão vê essas coisas, pastor? Eu queria te perguntar, mas eu estou com medo de você entender mal a minha pergunta. Não. Eu quero te perguntar para aprender, porque isso para mim é novidade. Escuta, e o banheiro? Você vai lá 3 dias no monte? Não, tem banheiro. Tem banheiro no monte? Não, tem. Lá tem. É um monte preparado para isso. Preparado, então. Entendeu? Okay. Tem. Eu não sabia, desculpa. Não, então, pode ficar à vontade para perguntar. Okay. Nós temos. Então, o nosso propósito é o quê? Você desce só para ir no banheiro. Ali. Nossa, você sai do monte e vai no banheiro. Não, é no monte mesmo. Ali mesmo. No monte mesmo tem. Já tem é monte de crente. Sim. Preparado para isso. Me desculpa. Então tá bom. Não. Mas
realmente não é a nossa prática. A gente não consegue pensar em Deus assim, porque se a gente pensa, para nós, tradicionais, históricos, a gente acha que essa figura desse Deus, que é o nosso Deus, né? Mas ela não combina com o Deus em quem a gente crê. Então, estou exagerando, mas eu quero ajudar, inclusive, quem está em casa a entender o que eu quero falar. Você pode pensar num Deus que está aqui com a bênção, por exemplo, olha, estou aqui, vou te dar a bênção, então você, não, você não fez jejum, não, para você não, toma para você, você falou que ia ficar 3 dias, ficou só 2, não, então para você não, isso não combina com o nosso Deus, quer dizer, é como se fosse um prêmio para quem conseguiu, para quem fez, para quem então, olha, toma aqui o prêmio. E a gente não entende assim, né? Quer dizer, a gente não move a vontade de Deus. Não tem nada que eu possa fazer que vai mover a vontade de Deus. Vou fazer um jejum com um propósito para Deus me dar uma coisa. Olha, Deus, então eu fiz, agora me dá. Não tem sentido para nós. A gente entende o jejum de outras formas. Eu entendo o jejum, por exemplo, de várias formas, mas uma forma, você falou de ficar sem comer, a Bíblia nunca fala assim, jejum, é sempre jejum e oração, jejum e oração. Jejum. Então não dá para fazer jejum e continuar fazendo a vida normal, vou trabalhar, não, jejum e oração. Então, eu penso que se você está em jejum, você tem que estar separado no seu quarto, como Jesus falou, separado, orando em comunhão, em contrição, em arrependimento, é assim. É jejum, e aí vou trabalhar, vou pegar o metrô, vou para a vida, Isso não é jejum. Jejum é jejum e oração. Então, eu entendo... E com qual finalidade, reverendo? Se não é com o propósito, qual seria a finalidade desse jejum que o senhor escreveu? Tem uma frase de um escritor brasileiro protestante falecido já, Rubem Alves, muito conhecido. Rubem Alves faleceu recentemente. Ele tem uma frase bonita que ele fala assim, que todos nós precisamos um pouco de silêncio e de vazio. A gente precisa. E ele fala assim, a lagarta, por exemplo, precisa do silêncio e do vazio, do casulo para virar borboleta. Nós precisamos nos esvaziar um pouco e queremos o silêncio para nos encher um pouco da presença de Deus. Então, quando eu vou para o jejum, eu estou cumprindo o que Jesus disse. Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Então, eu estou negando a mim o que me dá prazer, aquele pão com manteiga que eu gosto, eu estou me negando, e eu nego tudo porque eu quero receber. É como se eu me esvaziasse de mim para receber o que vem de Deus. Isso é muito necessário, muito positivo, porque a nossa sociedade, a gente só pensa em nós, né? Cada um só pensa em si, muito individualista. Eu só penso em mim, o que é bom para mim, o que me dá prazer, o que eu gosto. Até na igreja a gente faz isso, né? Eu vou naquela igreja porque eu gosto daquele pastor, porque eu gosto daquela música, eu gosto da igreja, eu gosto, então eu gosto. Não, mas o culto não é para você gostar, o culto é para Deus. A gente faz tudo para a gente. E aí o jejum é uma oportunidade de falar, Senhor, não estou fazendo nada para mim. Se eu fizesse para mim, eu ia comer uma feijoada agora. Mas não é para mim. Eu estou me negando a mim mesmo para chegar mais perto de Ti, Senhor.
É por isso que não dá para eu quero chegar mais perto de ti, não dá para eu ficar, então, trabalhando e fazendo e tal, não. É jejum e oração, jejum não é só ficar sem comer, não é uma coisa assim, né? Eu fiquei sem comer, pronto, fiz jejum, não. A gente não entende assim, né? Quanto tempo ainda tem, Angélica, por favor? Bom, então vamos começar a trabalhar a questão vamos falar dos tipos de jejum. Pastora Vera, a senhora que jejua bastante. Graças a Deus. A senhora já falou que tem o jejum total e tem esse tipo de jejum... Parcial também. O parcial é ficar algumas horas só, isso. Né? Agora, e essa história de jejum, por exemplo, eu vou ficar 21 dias sem comer chocolate, ou 21 dias sem tomar refrigerante, ou 21 dias sem assistir novela, que eles chamam de jejum de Daniel, alguns chamam, né? Para mim isso não é jejum de Daniel. Não? Para mim jejum de Daniel é 21 dias, né? Jejuou, que maneira Daniel jejuou? Tem certas coisas que eu não concordo, né? Mas vai de cada um. Eu faço o meu jejum com Deus, com aquilo que Deus coloca no meu coração, eu faço. Eu já cheguei uma certa vez fazer o jejum. Eu gosto muito de Coca-Cola. E Deus colocar no meu coração, fazer o jejum. E eu fiz o jejum de Coca-Cola. Quando eu comecei o jejum, chegou uma irmã com 6 latinhas de Coca-Cola. Isso porque era irmã, hein? 6 latinhas de Coca-Cola. E ela falou, pastora, eu trouxe para a senhora. Eu digo, menina, leve isso daqui porque eu estou no propósito com Deus, não vou tomar Coca-Cola. Eu estou no propósito com Deus tantos dias e não vou tomar Coca-Cola. Então, você tira aquilo que você mais gosta, né? E muitas pessoas fazem televisão Eu quero convidar o povo, vamos fazer o jejum do celular, ver se consegue ficar sem o WhatsApp. 21 dias? Mas nem 21 horas. Aliás, nem 21 minutos. É aquilo, né? Então, tem cada tipo de jejum que as pessoas falam. Boa, esse eu gostei. Esse eu gostei. Porque a pessoa fica 24 horas no WhatsApp, mas ele não tem tempo para orar, ele não tem tempo para jejuar. Fala assim, eu tirei o celular das minhas jovens, eu tirei o celular. Tirei o celular das minhas jovens. Elas estão me vendo aí, elas vão ver. Falei, o grupo de gesto, eu quero todos os celulares na minha mão, vocês não vão usar celular. Grupo do quê? O grupo de gesto. Gesto. De dança, né? E que Deus mostrava para mim, elas fracas espiritual. Então, vou tirar o celular de vocês vão entrar no propósito com Deus de oração. E assim foi feito, 7 dias. Quando completou os 7 dias, eu devolvi o celular, não foi? 7 dias, oração. Nenhuma delas foi internada com síndrome de abstinência? Não. Sabe por quê? Porque quando a gente faz as coisas na direção de Deus, não tem como dar errado. Não tem como dar errado. Eu louvo a Deus pelas minhas bênçãos, que elas são muito obedientes, né? E ali Deus trabalhou. Quando elas foram apresentar o gesto, já foi totalmente diferente. Por quê? Porque ela não estava com a vida dela no altar, espiritualmente. Porque já não estava orando, já não estava jejuando. O negócio é só internet, celular, Facebook. Não, peraí, gente. Né? Fala assim que jejum é das antigas, eu sou daquela. Eu continuo jejuando, eu não mudei nada. Então, muitas das vezes as pessoas falam assim, pastora, você jejua demais, pastora, eu não aguento jejuar. Eu jejuo, eu tenho meu propósito com Deus. E como eu falo aqui, mas, eu irmã, jejuo muito pela minha vida família, espiritual. Não tem? Tem. Então, quando a senhora jejua, quem que cozinha? Quem cozinha? Eu cozinho. Para a família. Eu não como. Não, peraí, deixa eu ver se eu entendi. A senhora cozinha para a família toda? Eu só tenho meu filho, né, para cozinhar. E mal ele come em casa. E seu esposo? Não come em casa. Ele é obrigado a jejuar? Não, porque ele não come em casa. Não tem nada a ver, ele não come em casa. Tá bom. Então, o seu filho? Então a senhora faz a comida para ele? Faço. Mas não come? Não. E o cheirinho não dá fome? Não, eu não como. Vai ser santa assim lá Não, não é santidade. Não é santidade. É propósito com Deus, é o que eu sempre falo. Eu vou fazer aquilo que eu vejo que eu tenho condições de fazer. Eu não vou fazer um jejum, por exemplo, vou ficar 21 dias sem comer, porque eu sei que eu não vou aguentar, meu corpo não vai aguentar. Você está entendendo? Eu vou fazer aquilo que eu sei que eu vou aguentar. Se eu falar para vocês, Carelli, eu vou fazer um jejum de Esther, ficar 3 dias sem comer, pode ter certeza que eu fico. Eu fico, mas eu não vou falar para vocês, vamos fazer um jejum de 21 dias, ficar sem comer, porque eu não vou aguentar. Não, mas o jejum de 21 dias é não comer comida gostosa, nem carne. Vários tipos. Nem vinho, né, obviamente.
Comer legume e verdura e o que for ruim. Deixa eu te perguntar agora. A entrevistada sou eu. Tu conseguiu fazer jejum? De 21 dias eu fiz o jejum de Daniel. Forte, não é? Forte. Foi difícil. É difícil. Ninguém tá... eu quero falar para os irmãos aí, não é fácil, mas persevere, não desiste não. Não, eu não desisti. Entendeu? Porque, irmão, vai vir oferenda, vai vir coisas te oferecendo para você quebrar o jejum. Chocolate, vem tudo, doce, entendeu? Mas bolo, você está no propósito com Deus ali, entendeu? Pastel. Só vinha coisa gostosa. Isso mesmo. Mas se você está no propósito com Deus, de jejum... Queijo. O que eu mais senti falta foi queijo. Não podia comer queijo. Ninguém te ofereceu jiló, quiabo, não. Só vem coisas boas. Então, na minha opinião, eu respeito a opinião do bispo, mas a minha opinião, eu jejum, eu oro, porque se eu não orar, se eu não jejuar, eu não aguento. Aí eu convido você. Vamos orar comigo? Você aguenta orar 2 horas? Vamos fazer o jejum e junto nós vamos orar 2 horas? Você está entendendo? Tem pessoas que ela não aguenta. E tem aquelas que já é mais espiritual, ela aguenta. Eu aguento. Eles sabem, estão aqui, ó. Gosto de orar ou não gosto? Gosto de orar. Deixa eu fazer um comentário, dá tempo ainda? Deixa eu fazer um comentário sobre a Coca-Cola. Eu gostei do que você falou do refrigerante, pastora. As pessoas... Tem pessoas que então, vou me abster do refrigerante ou de alguma coisa que eu gosto, não vou comer e tal. Isso eu acho bonito, mas a minha dificuldade é com o propósito, né? Eu estou fazendo isso por quê? Para conseguir alguma coisa de Deus, para ver se Deus... Não, isso não pode nesse ser. Nesse propósito eu faço em favor da vida espiritual. Eu acho bonito essa oferta, esse oferecimento. Eu acho assim, para Deus tanto faz, se você toma refrigerante, você come, eu vou ficar sem comer chocolate, Deus não altera nada para Deus. Mas é a sua oferta, né? O seu presente para Deus. E isso eu acho bonito. Eu me lembro, quando eu ouço isso, eu me lembro daquele episódio de Davi com os seus valentes. Eu estava lembrando desse agora. Não é? Você lembra? Eu não sei se quem está em casa se lembra. Deixa eu contar rapidinho a história. O Davi estava, mais ou menos, eu estou sendo simplista aqui e quero ser rápido. O Davi estava lá numa cidade, olhando lá para baixo, a cidade de Belém, dizendo, pai, que saudade, como eu queria tomar aquela água daquele poço lá, daquela cidade lá. Acontece que não tem como chegar lá, a cidade está lá fortificada, os soldados estão aqui. Bom, 5 valentes de Davi resolvem, sem ele saber, não foi ele que mandou, eles resolvem ir lá, correr o risco, vão lá de noite e vão e conseguem pegar água e trazem a água para Davi. E Davi olha aquela água e diz assim, que delícia que é essa água, como eu quero beber essa água daquele poço, essa água que eu gosto tanto, essa água, eu gosto tanto, estou com tanta vontade de beber essa água, que eu vou oferecer para Deus esse desejo de beber essa água, eu não vou beber. E vira o copo, joga fora. Eu estou oferecendo para Deus essa... Mas isso não quer dizer que, olha, Deus, então ofereci, então agora, né? Então agora o Senhor me... Então, esse presente para Deus eu acho bonito, eu acho bacana, eu acho ótimo. Para Deus não altera, mas é um presente. E como você sabe, o presente não tem, o valor do presente não é... Para Deus, vamos dizer, você não deixou de tomar refrigerante, e daí, o que eu faço com isso? Não é assim. O presente tem um valor na intenção de quem dá, né? Até hoje me lembro, Weber, quando meu filho era pequeno, um dia chegou da escola com um desenho lá. Aí, olha o desenho, e era pequenininho, me deu o desenho. E eu peguei o desenho, como vocês devem ter feito também, eu peguei o desenho. Que bonito, filho! Não, uau, parabéns, que legal! E aí ele falou, pai, é você. Sou eu! Claro, eu não tinha... lógico que sou eu e tal.
E aí, ele me falou assim, a professora mandou desenhar o meu melhor amigo. Uau! Esse desenho está até hoje na minha parede, no meu gabinete. A melhor fotografia que o senhor já teve. Pois é. Então, assim, o presente, aquilo é um pedaço de papel rabiscado. Mas isso não tem preço. Pois então, para Deus, se eu deixar de comer chocolate, se eu deixar de tomar refrigerante, para Deus, não. Mas é como a água de Davi, né? Eu quero tanto que eu vou... É o valor que tem para si, que é oferecido ao Senhor. Esse agora não no sentido do propósito. Tá. Então, agora, Deus vai me recompensar. E não. Vamos lá. Antes de sair para o intervalo, você que gosta de música sacra, música de coral, vem aí o 29º Seminário de Música e Adoração. Vai acontecer agora, a partir do dia 24 de agosto até o dia 27, né? 3 dias, lá na Catedral Evangélica da Rua Nestor Pestana, aqui bem perto da Praça Roosevelt, em São Paulo. Os mentores desse evento, que já acontece pela 29ª vez, são o reverendo Dr. João Wilson Faustini e o maestro Parcival Módulo, além de muitas outras pessoas que vão participar também. Você se inscreve ou pega informações pelo site soemos.com.br e o encerramento desse seminário é simplesmente arrebatador, um culto com a formação de um grande coral formado pelos seminaristas, né, os integrantes do seminário, e o órgão de tubos, um órgão medieval que a Catedral Evangélica tem. A catedral é estilo gótico. É realmente algo inesquecível. Quem participa não esquece jamais. É muito lindo. E o encerramento é aberto, então você vai lá. Tá? Se inscreva para o seminário, se você é regente ou coralista ou tem interesse. E se você não é, se você for que nem eu, fui aluno do Dr. Wilson Faustini. Cantei no coral dele, mas eu desafino até batendo palma. Né? Só com ele que eu não desafinava. Ele tem um dom fantástico, extraordinário. E vai lá assistir, vale a pena. A gente vai para o intervalo, volta já já. O programa Vejam Só hoje discute a questão do jejum. E temos conosco a pastora Vera Salles, que além de fazer jejum e levar a gente para passar 3 dias a pão e água no alto do monte, também apoia uma casa de recuperação. Onde fica essa casa, pastor? Isso, em Juquitiba, gente. Eu quero agradecer, né, pela oportunidade de estar aqui divulgando esse trabalho. Onde nós temos um trabalho ali, a Casa de Recuperação, é tempo de semear e colher. Quero mandar um beijo para meus filhos, Deus abençoe. E, pastor, estamos passando por um processo muito difícil na casa. E eu falei, Jesus, Deus tocou no meu coração para estar pedindo ajuda aqui, né? Você que ama a obra de Deus, ama o seu próximo, puder estar nos ajudando, entra lá no site, né, do Veja Só, tá todos os nossos contatos, nosso Facebook, que você possa estar ali nos ajudando, irmãos. Pastor, praticamente toda semana, né, filho? A gente está ali em Juquitiba, as pessoas nos procuram pedindo ajuda, estivemos lá na segunda-feira e estamos ali, é um amor muito grande que a gente tem pela obra. Mas a dificuldade é muito grande, meu pastor, porque a casa ela sobrevive de doação, né? Então, ela sobrevive de doação. Você que está aí do outro lado, está nos vendo aí, estamos aqui fazendo apelo. Entra lá, irmãos, no site, no nosso Facebook, né? Pega os nossos contatos, nos liga. Pastor, eu gostaria de abençoar a obra de Deus. Se você quiser ir também estar conosco lá, domingo agora é o dia de visita, né? Agora é o dia de visita. E é uma coisa assim, pastor, que é muito gratificante para mim, né? De estar cuidando dessas almas, né? São pessoas que são carentes, meu pastor, pessoas que não têm apoio, não têm ajuda. E a gente está ali para ajudar. Mas eu falei, Jesus, eu vou pedir ajuda. Eu sou assim que quando eu preciso, eu não tenho vergonha de pedir. E eu quero pedir para você que está aí, né, do outro lado, que venha nos ajudar. Entre ali, né, no site e temos nosso contato, nosso Facebook ali, que você possa estar ali nos ajudando, né? Que Deus possa abençoar. E eu creio que Deus vai tocar em corações aí que está do outro lado. Você vai se levantar e vai ser, uma sementinha ali para estar abençoando essa casa ali em Juquitiba. Amém? Amém.
Tá bom. Quem quiser entrar em contato com a pastora Vera Salles, o contato está lá no vejamsó.com.br, na aba Convidados, assim como o do reverendo Fernando César também, tá? A gente foi à Crentolândia e perguntou lá para os crentes encontrados. Crentolândia? Na Conde Sarzedas. Ah, tá. E vamos ver o que eles responderam sobre jejum. Vamos lá. Para que serve o jejum? O jejum serve para que a gente possa se aproximar mais de Deus. Assim, não só se aproximar, mas você ter um particular com Deus, né? Se preparar mais. Santificação, para a gente santificar a nossa vida com o Senhor. Santificação do corpo. O jejum serve para nos aproximar de Deus. Eu entendo assim, né? É uma forma da gente se desprender das coisas da terra e se prender às coisas e chegar a alcançar as coisas do céu. Depende, né? Há dois tipos que dá para jejum, tipo, quando você pedir oração, é necessário fazer jejum para que tuas petições sejam concedidas, né? Outro, assim, no mundo, né? Reverendo, o que o senhor achou das respostas? Pois é, você percebeu que várias pessoas disseram assim, é para se aproximar de Deus, para estar mais próximo de Deus, para deixar as coisas do mundo, como eles disseram, né? Várias pessoas disseram para deixar as coisas do mundo. E eu acho que é assim mesmo. Eu repito, eu não quero causar nenhum constrangimento aqui, mas eu não posso admitir, como pastor metodista, essa condição de fazer um negócio com Deus, de trocar, de pagar, como os católicos faziam antigamente, né? Então faz um voto, assim, olha Deus, se o Senhor fizesse, aí eu vou atravessar a ponte de joelhos, eu vou andar no tanto, aí eu pago. E o jejum parece ser alguma coisa parecida com isso, mas é um pagamento antecipado, né? Você paga antes e depois vai lá cobrar de Deus. Olha, vou fazer um jejum para aquele meu amigo se converter. Então, estou fazendo o jejum, pronto. Aí fiz o jejum, agora Deus. Então, olha, eu fiz o jejum. Quer dizer, parece um pagamento antecipado. Então, esse tipo de negócio, entre aspas, é que não dá para a gente concordar e que estava expresso aí, só em uma das falas. A maioria das falas falou de se aproximar de Deus. Não é todo mundo que pensa assim, no jejum como uma troca, um negócio, né? E aí, pastora? Eu continuo batendo na mesma tecla. Eu jejum muito e vou continuar jejuando porque eu busco muito pela minha vida espiritual. É aquilo que ele falou, se aproximar de Deus. Mas eu posso fazer um jejum, por exemplo, para arrumar um emprego? Posso? Na minha opinião, pode sim, porque Deus escuta. Mas se eu não fizer, eu não ganho emprego? Não tem. Como assim não fizer, não ganha emprego? É o seguinte, não estou conseguindo emprego. Não, então, eu sei, eu estou entendendo. Alguém me o que fala você tá assim, vou fazer um jejum, faz um jejum aí para Deus te dar um emprego. Eu faço se Deus colocar no coração. Se Deus colocar no coração, filha, jejue por fulano que eu vou fazer isso, eu vou jejuar porque eu tenho certeza que Deus ele vai ouvir. Mas por que Deus precisa do teu jejum para fazer alguma coisa? Deus cobra da gente, pastor. A gente está na obra, a gente ora pelas pessoas. É uma coisa assim muito como que fala? Muito estreito, né? Que você que está ali como cabeça. Eu falo por mim, que eu estou como cabeça. Deus me chamou como cabeça ali, está ali na igreja. Você cuida de muitas vidas. Chega pessoas desesperadas. Chega pessoas, pastor, ore por mim, pastora, faça um jejum em favor da minha vida. Faça em favor da minha família. Eu faço o jejum. Mas eu faço se Deus colocar no meu coração, não porque ela pediu. Se Deus falar no meu coração, Vera Salles, faça um jejum por Cicarelli, eu vou fazer. E Deus, ele vai ouvir. A pergunta é a seguinte, Deus manda a senhora jejuar em favor de alguém. Por que Deus não abençoa logo alguém? Por que ele precisa do seu jejum para poder abençoar? Eu trabalhar de Deus, né? Ele sabe como trabalhar na nossa vida. Ele sabe como trabalhar. Eu faço jejum de tudo quanto Deus colocar no meu coração, eu vou fazer.
Tá entendendo? Deus fala assim, ore pelo Cicarelli, faça um jejum em favor da saúde do Cicarelli. Eu vou fazer. Eu vou fazer. Deus, preste atenção, meu pastor. Quando eu vim para a presença do Senhor, como eu já falei, vim da Universal, aquela coisa, vim para a igreja pentecostal. E quando eu vim para essa igreja pentecostal, o meu pastor nos ensinou muito orar e jejuar. O dia que meu pastor tirava para jejuar era na sexta-feira, que ele tirava para orar, para jejuar, que era o dia que a gente ia para o monte, né? E terminava o culto, ninguém ia embora, ia para o monte. Mas ia também no propósito de jejum, ia no jejum. Você está entendendo? O propósito de jejum. A gente ficava o dia inteiro, era o propósito, até a hora de sair para o monte, sair do monte, descer do monte, o propósito. E nesse propósito nós colocávamos, sim, vidas que nos pediam oração, pessoas que vinham pedindo socorro no nosso propósito de jejum. Eu vou falar uma coisa para você. Eu tenho feito isso e Deus tem ouvido. Deus tem abençoado Mas vidas. por causa do jejum? Não, acho que a nossa fidelidade, né, com Deus, a nossa sinceridade, nossa vida espiritual com Ele. Porque tem pessoas, pastor, que ela não consegue jejuar. O senhor consegue jejuar quantas horas? Eu? Não faz pergunta difícil. Tá vendo? Eu consigo. O pastor, não sei quanto tempo o pastor consegue jejuar. Então, cada um, Deus, ele conhece, ele sabe o limite. Sim ou não? Sabe o limite, ele sabe que você aguenta. Se eu passar, por exemplo, que nem eu falei aqui, vou ficar 21 dias, um exemplo, sem comer, eu vou aguentar? Não, por quê? Meu corpo. Tá, mas o jejum de 21 dias é abstendo-se de coisas gostosas. Tá, mas não vai... Tá, 21 dias. Não, mas eu estou falando assim, 21 dias... Vai comer arroz com farinha. Ah, eu sei. Mas se você tirar 21 dias, Jesus, eu vou fazer 21 dias. Tá. Tá. Pela lógica, pelo amor de Deus, né? Teu corpo não vai aguentar. Seu corpo não vai aguentar. Então, a gente tem que ter muita sabedoria, né? Eu vou fazer um jejum, meu pastor, que eu termino o jejum aqui e eu terminar o jejum, eu vou parar no hospital, tá certo? Não. Tá errado. É Pastora, sacrifício de tolo. Posso te perguntar uma coisa? Porque eu realmente quero aprender com você. Você entende muito de jejum. Eu achava que o jejum era assim, uma coisa individual. Quer dizer, eu acho, né? Mas você está me ensinando que a gente pode jejuar pelo outro, pela outra pessoa. Mas isso me veio à mente aqui agora uma coisa, quer dizer, a outra pessoa pode dizer assim, não, eu não consegui, não deu certo e tal, porque o meu pastor, a minha pastora não jejuou por mim, ou ele não fez. Não jejuou direito. Aí Deus ia dar a bênção, olha, está aqui o seu emprego, que você é, então está aqui o seu emprego. Ah, não, desculpa, me enganei, o seu pastor não jejuou, não. E aí ele é prejudicado, não recebe. Mas o pastor ele tem que ter compromisso com a sua ovelha. Sim, mas se não tiver, mas se a senhora não jejuar, Deus o prejudicado não é ele. É aquilo que eu estou falando para vocês. A cada um Deus tem um propósito. Não é que Deus não dá a bênção. Muitas das vezes eu vou repetir de novo e vou continuar falando. Deus chega para mim, Vera Salles, ore para o fulano e faça um propósito de tal dia, de jejum. Se Deus mandou, porque Deus quer fazer algo. Aí você não vai abençoar porque Deus porque a pessoa não jejuou? Pelo amor de Deus, né? Não, mas Deus falou para mim, Vera Salles, ore, porque eu vou fazer isso, isso e isso. Por quê? Tá claro. Entendeu agora? Ok. Deixa eu fazer uma pergunta, reverendo. Na matéria de abertura, o Eliezer mencionou a resposta de Jesus para os discípulos de João Batista. É um texto que eu nunca entendi. O que Jesus quis dizer quando ele falou assim, não, quando lhes for tirado o noivo, eles jejuarão. Ué, mas Jesus não foi tirado, ele está conosco, então como é que é esse negócio? Pois é. Esse texto é maravilhoso. Eu quero antes fazer uma rápida observação, um pouquinho antes de chegar nisso, quando alguns versículos antes, Jesus diz, então, quando jejuares, então entra no teu quarto, né, tal, não lava o rosto, não precisa ninguém ficar sabendo que você está jejuando, não. Quando jejuares, e eu acho tão significativo que Jesus diz assim, quando jejuares,
porque não encontramos ali a partícula se. Quer dizer, não encontramos aí, na fala de Jesus, uma eventualidade. Olha, se um dia você for jejuar, se acontecer, né? Se você achar que um dia... Então, se você for jejuar, você entra no quarto, lava o rosto, você tal... Não tem o se. Não é. Jesus fala, quando jejuares. Então, dá a impressão, essa é a minha impressão, de que o jejum faz parte da vida cristã. Não é? É igual falar para o brasileiro, quando você for comer arroz com feijão, porque é todo dia, faz parte, é ali do cotidiano. Estou sempre comendo arroz com feijão todo dia. Jesus não fala assim, olha, se um dia, se você for comer arroz com feijão, não. Quando você for jejuar, então já é alguma coisa muito natural. Certo. Deveria ser. Mas é natural de estar em comunhão com Deus, em contrição, em arrependimento, enquanto Jesus não está presente, porque Jesus estava ali com os discípulos, e os discípulos poderiam pensar assim, nós temos que estar ligados a Deus ou a Jesus, mas Jesus está aqui, agora não, o noivo, na hora da festa não é hora de jejum, tem hora para tudo, tem tempo para tudo, agora não é hora disso. Jesus está presente hoje, mas a gente se esquece dele, a gente se esquece que ele está presente. Então o jejum é uma oportunidade da gente se lembrar de que ele está presente. Eu faço o jejum para me lembrar, porque senão eu sigo a vida e vou vivendo a minha vida e nem lembro que Deus existe. Então eu acho que enquanto a festa está acontecendo, enquanto o noivo está presente, não é hora de fazer jejum. Pastora Vera, o jejum move a mão de Deus? Move. Deus é movido a jejum nosso? Não, mas move a mão de Deus. Deus, ele responde o nosso jejum. Premia. Ele responde. Porque eu sempre, como eu não falo de ninguém, eu falo de mim. Do meu particular com Deus, sabe? A intimidade que eu tenho com Deus. E Deus tem me respondido, sabe? Através do jejum, Deus tem abençoado a minha vida espiritual. Pastor, eu sei quando eu estou sem forças. E Deus fala assim, minhas ovelhas estão comigo, sabe? Quando eu estou sem força, eu falo, eu preciso orar, eu preciso jejuar, porque eu estou sem forças. Mas, pastor, quando eu oro, pastor, o jejum, ele vem, a oração e o jejum, né? Os dois têm que estar o quê? Juntos, não é verdade? E eu faço para o meu propósito de jejum, de oração, e Deus ali restaura a minha vida espiritual assim. Eu vou só, é rapidinho que eu vou falar aqui. Eu hoje, quem me conhece aí que está me vendo, muita gente me conhece há muitos anos, eu sempre falo isso, eu não sou a metade do que eu era antigamente. Pastor, eu orava muito mais, eu jejuava muito mais. E Deus falou comigo, perguntou assim, Vera Salles, onde que está você? Eu quero aquela Vera Salles. E eu falei para a minha igreja, falei ou não falei? Falei para a minha igreja, olha, Deus cobrou de mim, perguntou, Vera Salles, aonde está você? Aquela Vera Salles, sabe? Aquela Vera Salles, o primeiro amor, aquela Vera Salles que era 24 horas no ar, sabe? Cadê Vera Salles? E Deus falava para mim, filha, faça um propósito, ore, busque. Eu fiz o propósito de jejum, fiz propósito de oração, 3 horas da manhã no altar da igreja orando, buscando eu e Deus, o meu particular com Deus, a minha intimidade com Deus ali naquele altar. Deus falava, filho, eu te quero na madrugada. E eu fui para o altar orar. E ali eu orando, Deus falava para mim, vou eu restaurar. Deus falava para mim, Jesus, olha, não posso falar que eu quero citar a graça dele. O Senhor falou, filha, eu vou te restaurar. Irmão, e essa campanha que eu fiz de oração e jejum naquele altar, eu estou vendo o trabalhar de Deus, o agir de Deus, aquela Vera Salles voltando, aquela vontade de buscar, aquela vontade de fazer a obra, aquela vontade de buscar as almas, sair na madrugada, fazer a obra de Deus, sem olhar a quem. Então, essa Vera Salles que Deus quer.
Mas Deus falava no meu coração, ore e jejue, porque vou eu restaurar. Então, eu faço sem medo de errar aquilo que Deus coloca no meu coração. E hoje eu posso falar para você. Hoje eu posso falar. Aquela Vera Salles, Deus está restaurando tudo, trazendo tudo de volta. Que quem me conhece fala assim, Vera Salles, tu está voltando a ser o que tu era. Por quê? Porque o próprio Deus falou comigo. Eu orando, Deus falou, filho, eu te quero de volta. E eu fiz o propósito de jejum e oração. Ali se humilhando nos pés do Senhor. Senhor, eis-me aqui. Senhor, eu vou voltar a ser o que eu era. Mas eu preciso do Senhor. Eu preciso da tua graça. E o Senhor tem feito isso. Amém. Através do jejum e da oração. Reverendo, uma última pergunta. Okay. A gente tem que fazer jejum para expulsar demônio? Porque parece que tem um versículo lá que fala isso. Tem, pois é. Jesus disse isso e esse para nós é um desafio. Porque você, como a pastora disse, o jejum, e eu gosto dessa ideia, o jejum para nos tornar mais fortes, isso eu acho bacana. Porque o jejum para conseguir emprego, o jejum para ganhar um carro novo, o jejum para... Não, aí não tem sentido. Mas isso, pastora, não é muito comum ouvir o que a senhora disse, não é muito comum ouvir, as pessoas não dizem muito, eu quero um jejum para eu me tornar mais uma serva mais fiel e mais dedicada, para deixar de pecado, para me arrepender, para apresentar diante de Deus o meu arrependimento, pedir o seu perdão. Isso não é muito comum. O mais comum é eu quero fazer o jejum para conseguir alguma coisa. Então, eu gosto dessa ideia, eu acho bonito. Vamos nos santificar. Eu acho que o que Jesus disse nesse episódio que você está me relatando, Weber, é assim, esse é um tipo de casta de demônio que só sai se a pessoa estiver muito santificada. Muito santificada. E aí o jejum e oração contribuem para isso. Amém. Pena que o nosso tempo acabou, mas se você ficou com alguma dúvida ou quer esclarecimento sobre o assunto, o contato da pastora Vera Salles, da Igreja Pentecostal Esperança de Deus, e do reverendo Fernando César, da Igreja Metodista do Brasil, lá em Vila Nova Cachoeirinha, estão publicados no vejamsó.com.br. Você vai lá na aba Convidados e você tem as informações que você precisa, tá bom? Vamos ver quem ganhou o presente da grade, quem foi? Pastor José Patrício de Lima, o pastor que me hospedou lá ah, não, esse é outro. Pastor de Caruaru, estou fazendo confusão. Caruaru, eu passei por lá a caminho de Santa Cruz do Capibaribe. Mas ele é ótimo telespectador, sempre contribui com os seus comentários. A gente se vê no próximo Vejam Só.